A OpenAI de fato não quer dar margem para os chineses respirarem. Parece que eles aceleraram o processo de criação e divulgação de novas funções absurdamente. Praticamente por semana, 3 novas funcionalidades estão sendo lançadas no ChatGPT nesse ano de 2025. E essa, para mim, é a melhor atualização que eles colocaram. Já adicionaram os tasks, né, que são aquelas funções em que você pode programar o ChatGPT para fazer pesquisas por você ou fazer alguma tarefa. O Operator, que consegue navegar na internet por você, só que ainda tem muitas limitações. E agora eles lançaram o Deep Research, que para mim muda totalmente o jogo. Hoje, o que as pessoas buscam na internet quando entram no Google, entram no YouTube e muitas vezes em redes sociais é uma coisa, literalmente buscar informações. Elas sempre estão pesquisando conteúdos. E agora, nesse Deep Research, nós temos um agente de inteligência artificial que nos permite utilizar o O3, o último modelo lançado pela OpenAI, e utilizar isso para fazer pesquisa profunda na internet. Eu fiz alguns testes e com perguntas e questionamentos simples, ela faz uma linha do tempo de informações e consegue conectar essas informações de um jeito que chega a ser assustador. E não é pouco conteúdo. Nesse vídeo eu vou te mostrar um relatório que eu gerei de 16 páginas, mostrando como os Estados Unidos, a China e a União Europeia estão se posicionando no mercado de inteligência artificial. É absurdo a quantidade de informações, e isso muda totalmente o nosso jogo, porque a partir de hoje, a qualidade dos seus trabalhos acadêmicos, a qualidade da sua produção de conteúdo, a qualidade de tudo que você precisa de informação para realizar vai mudar severamente, porque agora do seu lado você tem um pesquisador científico profundo para buscar qualquer informação que você precisa na internet. Nesse vídeo nós vamos explorar alguns casos de uso dessa função para verificar se ela realmente é funcional e também iniciar o processo de criação de um TCC para vocês verem a profundidade e a qualidade disso. Então, se você gosta de vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso me ajuda demais. E no final, deixa nos comentários o que você achou. Vamos pro vídeo. E já dentro do ChatGPT, o que alterou não foi dessa vez na barra lateral, como apareceu o Operator e a Sora, né? Basicamente, abrir uma nova aba para utilizar esses agentes. Agora, esse agente vem nesse botão investigar. Então, diferente do botão de busca, que ele vai fazer uma busca tradicional, só que quando nós colocamos em investigar, ele faz uma análise profunda da pesquisa, sendo muito mais preciso. E o interessante é que ele está disponível para a versão O1 Pro Mode, que é de $200, e ela não tem a função de pesquisa liberada. Já os outros, né, o O3 Mini High e o O3 Mini, que são os últimos lançamentos, ambos estão tanto a busca quanto a investigar liberados. Eu vou utilizar o O3 Mini para fazer essa pesquisa, porque ele tem mais velocidade, o vídeo fica mais dinâmico. No geral, os resultados dos três estão sendo muito bons, mas o que de fato nós vamos testar aqui é o investigar. Então eu vou pedir para que ele elabore um perfil detalhado das empresas que estão na vanguarda da computação quântica, integrando informações de patentes, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, colaborações com instituições acadêmicas e cases de aplicação prática. O objetivo é identificar líderes do setor, mapear a trajetória de inovação e compreender como essas empresas estão se posicionando para transformar mercados em tecnologia quântica. Isso aqui eu vejo uma grande oportunidade de investimento nos próximos anos, assim como as pessoas pegaram a onda, né, agora de empresas de inteligência artificial e ganharam muito dinheiro, por exemplo, com a NVIDIA, que se valorizou aí mais de 1000% nos últimos meses. Eu vejo que a próxima oportunidade pode ser em empresas relacionadas à computação quântica. Então essa é uma pesquisa de interesse meu como investidor. Entender quais empresas no mundo, no geral, estão nessa vanguarda da computação quântica que, de repente, pode existir alguma oportunidade de investimento. Importante você clicar para ativar essa função investigar, caso você não clique, não vai funcionar, ou você clicar em busca, ele vai fazer a busca tradicional. Só um ponto de atenção. E aqui já acontece algo incomum no nosso uso no ChatGPT, que é ele te retornar alguma pergunta sem que você tenha colocado isso no prompt, mas algo comum quando se trata de um agente de inteligência artificial que tem por trás dele instruções específicas. Então, aqui ele já quer refinar justamente a pesquisa para entender melhor o contexto. Para fornecer o perfil detalhado das empresas líderes em computação quântica, poderia especificar algum foco especial,
Você tem interesse em empresas de um país ou região específica? Há algum setor de aplicação de computação quântica que seja mais relevante para a sua análise? Finanças, saúde, inteligência artificial? Você deseja que a pesquisa inclua startups inovadoras, além de grandes empresas de tecnologia? Alguma ênfase em tendências futuras, previsões de mercado ou apenas o estado atual no setor? Visão global, setor de inteligência artificial, startups inovadoras também, e pedir para que ele apresente tendências futuras e possíveis subnichos desse tema para investimento. Porque é comum, quando, por exemplo, surgiu inteligência artificial, surgiram vários outros subnichos, né, dentro desse tema. Então, inteligência artificial generativa de imagem, generativa de vídeo, generativa de texto, são vários subnichos. Então, em computação quântica, quais são os subnichos que podem aparecer? Aqui ele deixa uma mensagem, né, vou elaborar um perfil detalhado de empresas e líderes de computação quântica de visão global, focando no setor de inteligência artificial. Além disso, apresentarei tendências futuras, possíveis nichos promissores para investimento, mostrando que ele entendeu a minha solicitação. Agora, a OpenAI fala aqui no site deles que essa pesquisa profunda pode levar de 5 a 30 minutos para ser feita. Aqui, ó, uma pesquisa profunda pode levar de 5 a 30 minutos para concluir o seu trabalho, tomando o tempo necessário para mergulhar no fundo da web. Enquanto isso, você pode se afastar e trabalhar em outras tarefas. Você receberá uma notificação quando a pesquisa for concluída. E detalhe, né? Esse modelo de pesquisa profunda teve um salto muito alto no quesito resultado. Teve uma precisão de 26% comparado ao mais alto, o O3 Mini, que teve 13%. Então, assim, é mais que o dobro de desempenho em assertividade na hora de fazer pesquisas. Nessa pesquisa sobre computação quântica em empresas relacionadas, já foram 17 fontes diferentes exploradas. Clicando aqui em atividade, a gente vê os rastros dessa pesquisa desse agente. E depois de 6 minutos de pesquisa e 17 fontes exploradas, ele trouxe o resultado da computação quântica aplicada à IA. Ele trouxe algumas empresas que estão relacionadas a isso. A IBM foi pioneira em computação quântica. Tem o Google Alphabet, a Microsoft, que está focando em uma abordagem de qubits topológicos para maior estabilidade, ao mesmo tempo em que oferece a plataforma Azure Quantum em nuvem. A Amazon, a Intel. Entre startups inovadoras, as empresas focadas no setor quântico destacam-se a Daywave System, Quantium, que teve um aporte de 300 milhões em 2023, com um valuation de 5 bilhões, indicando a confiança do mercado no modelo. Muito interessante, vou ficar de olho nessa empresa. Yonki, startup norte-americana, eu queria ver se ele trouxe algo chinês, né? O Baidu é chinês. O Alibaba e Huawei igualmente investem em pesquisa quântica, frequentemente em sinergia com suas plataformas de inteligência artificial e cloud. Então essas foram as startups. Olha só, ele está me dizendo que 5 bilhões de valuation é uma startup. 5 bilhões de dólares. Para mim não é startup mais não, já é bem grande. São mais de 20 bilhões de reais. Patentes relacionadas a isso. Nos Estados Unidos tem 6 mil pedidos de patentes de computação quântica, de computadores quânticos, com cerca de 1.080 patentes concedidas. De fato, é uma profundidade muito grande de conteúdo e eu quero que vocês reparem nisso aqui. Olha só, em apenas um parágrafo, quantas diferentes fontes de informação ele colocou. Então isso quer dizer que em um único parágrafo ele não está pegando de apenas um site, ele está misturando a informação de diferentes fontes de informação. Isso que é o diferencial dele, ele consegue criar conexões entre as informações que ele busca. Então ele meio que pega o complemento de um site, coloca em outro, depois ele retoma a fonte anterior e ele vai mesclando tudo isso. Achei isso muito interessante e de fato mostra que é uma análise, não só uma pesquisa, né? É uma pesquisa seguida de uma análise dos conteúdos. Agora, em um outro exemplo de pesquisa, realize uma análise abrangente comparando os esforços dos países como Estados Unidos, China, União Europeia e Rússia na corrida pelo desenvolvimento e implementação de inteligência artificial. O objetivo é mapear investimentos públicos e privados, identificar políticas governamentais, alianças estratégicas, patentes e iniciativas acadêmicas que evidenciem as vantagens competitivas de cada nação. Então, repare que no meu prompt eu estou pedindo muitos detalhes específicos. Então, é uma pesquisa muito bem elaborada que você não vai encontrar apenas em uma página todas essas informações. E como de padrão, ele fez novas perguntas, mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para que ele me entregue o seu melhor.
Não vou responder essas perguntas e vou ir apenas com a minha solicitação inicial para ele fazer essa pesquisa. Depois de 8 minutos de pesquisa e acessar 12 fontes diferentes, ele trouxe um relatório bem extenso, olha, um relatório bastante extenso. Eu vou copiar esse relatório no Google Docs para ver quantas páginas ele tem. Copiei aqui no Google Docs e dei um relatório praticamente de 16 páginas e todas as referências já inseridas no próprio texto. Agora vamos ver só algumas coisas curiosas aqui. Globalmente, o investimento privado em IA atingiu 91 bilhões em 2022. Os Estados Unidos está liderando o investimento privado. As empresas norte-americanas investiram aproximadamente 47 bilhões em IA, 3,5 vezes maior do que o da China, de 13,4 bilhões, e o Reino Unido está com apenas 4,4 bilhões de investimento. Agora, pegando do acumulado de 2013, a China já investiu 95 bilhões em IA privada, e os Estados Unidos 249 bilhões. Já a China planeja investir 32 bilhões até 2030. Uma informação relevante, os Estados Unidos e a China juntos seguirão dominando mais de 75% dos investimentos globais em IA de 2024 e 2025. Agora eu vou pular para a parte das conclusões, mas repare, ele trouxe informações sobre políticas governamentais para justamente tratar sobre diretrizes de segurança, regulamentação. Já na China, a estratégia é centralizada e de longo prazo. Pulando aqui, a União Europeia, pelo relatório, está dormindo nesse sentido, não está investindo muito em inteligência artificial, está se preocupando mais em regulamentar do que necessariamente se beneficiar desse movimento. Puxando aqui agora para a conclusão final, repara que é muita informação bastante detalhada sobre todos os países, mas em conclusão geral, a análise comparativa revela o duopólio emergente entre Estados Unidos e China na corrida da IA, com a União Europeia tentando manter relevância através de regulação e excelência científica, e a Rússia buscando não perder o bonde em nichos estratégicos. Gostei disso aqui, não perder o bonde, essa linguagem. Os Estados Unidos lideram o investimento privado, talento e ecossistema inovador, colhendo frutos do seu modelo de mercado aberto e a capacidade de atrair os melhores do mundo. A China aproxima-se rapidamente, alavancando planejamento centralizado, capital farto e o poder dos seus dados e mercado interno para desafiar a supremacia americana em vários indicadores. A União Europeia, apesar de tecnicamente avançada, carece da coesão para rivalizar em escala e aposta em ser referência em IA ética e segura. Está indo para o lado totalmente errado. A Rússia, com recursos limitados, foca em objetivos específicos e sinergia com grandes empresas estatais, mas permanece distante do panorama geral. Enfim, uma pesquisa mais aprofundada do que nós estávamos habituados com aquela busca tradicional que a gente tinha do ChatGPT. E agora eu vou fazer um teste mais elaborado, simulando a criação de um TCC, desde a concepção da ideia até começar a fazer as pesquisas mais aprofundadas. E como a gente tem a possibilidade de ativar essa função em determinado momento do chat, eu primeiro vou começar perguntando para ele, para contextualizar, qual é o processo de criação de um TCC. Escolher o tema, identificação do interesse, delimitação, quais são os objetivos, revisão bibliográfica, definição de metodologia de pesquisa, se é uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, como será a coleta de dados, se vai ser por meio de questionário, entrevista. Tem aqui todos os detalhes para a criação de um TCC. Então aqui eu já contextualizei para ele como fazer um TCC. Se você tiver essa informação personalizada, você também pode utilizar. E aqui eu vou fazer o jogo que eu adoro, né? Que é colocar o ChatGPT para trabalhar para ele mesmo. Então, perfeito. Estou desenvolvendo o TCC cujo tema é a ansiedade e a dificuldade de atenção na juventude contemporânea. Preencha esse checklist com base no meu tema escolhido. Então, ele gerou aqui, né, todo o processo de criação de um TCC. Agora, a partir do tema que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu desenvolvi, eu quero que ele preencha isso. Claro que ele não vai colocar todas as lacunas, mas ele já vai me dar um guia para começar o meu processo de pesquisa. Então, escolho o tema e delimitação do problema, investigar como a ansiedade e a dificuldade de atenção se manifestam na juventude contemporânea, a justificativa, relevância em contexto de alta exposição digital, pressão acadêmica e social e mudanças no estilo de vida atual. Delimitação, defina claramente quais aspectos da ansiedade e da dificuldade de atenção serão abordados. Exemplo de delimitação, foco na idade, né, 15 a 19 anos, ou adultos de 20 a 30 anos. Hipótese 1, o aumento do uso de redes sociais de desenvolvimento e dispositivos digitais está possivelmente correlacionado com níveis mais altos de ansiedade na juventude. Hipótese 2, a dificuldade da atenção dos jovens está associada, entre outros fatores, ao estilo de vida contemporâneo marcado pela autoestimulação digital e demandas acadêmicas profissionais intensas.
As pesquisas, artigos, livros, contextualizar análises teóricas, será qualitativa, quantitativa, mista. Perfeito, ele gerou aqui todas as informações necessárias e agora eu vou pedir para que ele investigue isso. Perfeito, agora pesquise todas as informações necessárias para a construção completa da defesa da minha tese. Então aqui você percebe que eu não coloquei um prompt para ele investigar necessariamente esse prompt. Eu estou pedindo para que ele investigue o contexto da nossa conversa. Vamos ver como ele vai se sair nesse sentido. Ele novamente fez as perguntas de padrão e eu respondi: estilo de pesquisa misto, de 15 a 19 anos, focar em redes sociais, eu não tenho uma base teórica e também a metodologia específica de estudo de caso. Ele já iniciou a tarefa e a pesquisa vai incluir estudos e dados recentes sobre impactos das redes sociais na ansiedade e na atenção dos adolescentes, teorias e referências acadêmicas relevantes para fundamentar a tese, exemplos de estudos de caso que evidenciam os efeitos das redes sociais nesse público e estratégias de recomendação para mitigar o impacto negativo. E depois de 7 minutos de pesquisa e 16 fontes, ele trouxe aqui os impactos das redes sociais nos adolescentes, comprovadamente leva a depressão, bullying, ansiedade e baixo desempenho escolar. Os adolescentes frequentemente relatam dificuldade em se concentrar em tarefas devido às distrações constantes das notificações e fluxos de conteúdo. Estudos indicam que o uso de mídias sociais está correlacionado ao aumento da distração e falta de concentração. Faz todo sentido, né? Dentro das redes sociais é dopamina o tempo inteiro. Isso poderia ser até um tema para ele validar, a gente pesquisar quais hormônios estão envolvidos no uso das redes sociais e por que isso influencia, que isso traz esses resultados. Isso aqui é um diferencial, ele trouxe uma tabela subdividindo os grupos, né, 280 mil jovens de 11, 13 e 15 anos de 44 países diferentes na Europa em 2022, 11% com uso problemático de redes sociais, 13% meninas versus 9% meninos, comparado a 7% de 2018. Risco de maior ansiedade e depressão também. 54% afirmam que seria difícil abrir mão das redes sociais e 36% relatam que usam essas plataformas demais. 43,6% usam as redes sociais de 4 a 8 horas diárias. Ansiedade severa presente em 35,4% dos participantes. A maior frequência e duração de uso correlacionam-se a níveis mais altos de ansiedade. Meninas tiveram probabilidade significativa maior de ansiedade severa do que meninos. Olha, isso é bastante preocupante, porque uma criança, né, até os 17 anos, já sofrer com males que costuma acometer apenas adultos que têm compromissos com conta para pagar, que tem que crescer a todo momento, que tem concorrência, que tem isso e aquilo, já cometendo jovens que só por conta das redes sociais, né? 45% dos casos de ansiedade nessa faixa etária estão associados ao uso intensivo de redes sociais. Além disso, jovens que passam de 3 horas ao dia nas redes sociais têm 30% mais risco de desenvolver depressão comparada a usuários moderados. 77% relatam direção diferente causada pelas redes sociais. 300 adolescentes, experiência amostral de 3 semanas no estudo holandês de 2022. 77% relataram distração frequente causada pelas redes sociais. Olha o quanto isso é poderoso, o quanto de informação específica, com todas as devidas referências, você tem para a construção do seu TCC. Se você fosse fazer isso aqui na mão, na unha, você demoraria muito tempo para justamente construir um parágrafo informativo como esse, mesclando informações de diferentes páginas. É um trabalho muito detalhado. Teorias e base acadêmicas, teoria da comparação social, o fenômeno Fear of Missing Out, né, o medo de ficar de fora, estudos de caso, estudo de caso 1, ansiedade correlacionada ao uso em Nepal 2024, feita com 401 jovens de 14 a 17 anos. Estudo de caso 2, redes sociais e distração cognitiva na Holanda em 2022 com 300 jovens. Estudo de caso 3, ele trouxe alguns estudos de caso, né, como eu tinha solicitado, estratégias de recomendação, limitação do tempo de uso diário, pausa regular, o detox digital, desativar notificações são essenciais, promover atividades offline saudáveis e a conclusão dele aqui, por fim, a relação entre as redes sociais, ansiedade e a atenção dos jovens de 15 a 19 anos é complexa e multifacetada. As evidências acadêmicas apontam que, embora as mídias sociais ofereçam benefícios e conexão à informação, seu uso excessivo está ligado ao aumento dos níveis de ansiedade e prejuízo da capacidade de atenção dos adolescentes. Teorias psicológicas como a comparação social e o FOMO ajudam a explicar por que os jovens são tão impactados
nesse período de desenvolvimento marcado pela busca de identidade e aceitação. Por outro lado, estudos de caso e dados epidemiológicos confirmam que se trata de um fenômeno real e crescente observável em diferentes culturas. É importante ressaltar que a solução não reside em demonizar as redes sociais, mas sim em promover o uso equilibrado e consciente. Interessante, a partir disso aqui eu poderia continuar com essa pesquisa aprofundada, pedindo até que, selecionando, por exemplo, políticas públicas envolvendo plataformas, selecionar essa parte, colocar aqui e pedir para que ele faça uma nova pesquisa profunda, detalhada sobre essa informação. Então veja o tempo que nós vamos economizar agora no processo de pesquisa e principalmente filtragem de informações, que vão vir agora as melhores informações nas nossas mãos. Bom, nesse vídeo era isso, 3 casos de uso nessa nova função Deep Research, que vai ajudar muito a gente e se saiu muito bem em todas elas. Detalhe que são muitas informações, então para o vídeo eu não consigo ler tudo. Mas deixe aqui nos comentários o que você achou dos resultados e eu vou colocar as informações todas geradas pelo ChatGPT dentro de um Docs e vou colocar todos os links na descrição se você quiser conferir os resultados detalhados de cada uma dessas pesquisas que eu fiz aqui. Afinal, isso aqui teve algum gasto energético, então vale a pena ser compartilhado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para receber os próximos. Até mais!